Saúdo a igreja com a paz e o amor do nosso Deus. Que bom que estamos aqui com um propósito, com o intuito de louvar o nosso Deus, de prestar culto ao nosso Deus. E, como diz, todos nós somos iguais. Todos nós aqui estamos na mesma condição, né? E eu até diria, né, que nós somos irmãos gêmeos. Acho que tem o Flávio, que eu vou pedir para ele ficar de pé, que ele é o meu irmão gêmeo, né? A gente fala, mas todos nós somos irmãos gêmeos aqui. Irmãos gêmeos no sentido de que nós sentimos o que o outro sente. Nós temos os mesmos objetivos, nós temos os mesmos propósitos de vida. O padrão de viver, de pensar, né, de querer agradar a Deus é igual para todos. Então, por que não falar que nós somos irmãos gêmeos? Somos sim, irmãos gêmeos, né? E continuando essa série de estudos sobre o livro de Tito, nós vamos falar hoje para uma quarta categoria de pessoas que estão inclusas dentro da comunidade, que fala justamente sobre quem, né? Ele fala justamente sobre os servos, né? Bom, a gente já viu que Tito dirigiu orientações para os idosos, para as idosas, para os jovens e agora para a quarta categoria, vamos dizer assim, de pessoas que compõem o grupo que são os servos. Bom, cabe aqui uma observação, né? Porque nós temos servos hoje, né? No sentido que está Tito, nós não temos mais servos, né? Que aqui o contexto, o que está querendo dizer é justamente sobre os escravos naquela época, porque existia pessoas, né, que serviam, né, eram escravos e se converteram ao cristianismo e não abandonaram a sua condição de servos, de escravos, né? E aí cabe a orientação que Tito passa para essas pessoas. Se não temos hoje nessa condição de servos, como nós vemos aqui, mas a gente poderia muito bem dizer que cabe a cada um de nós que somos empregados. Todos nós somos empregados. Todos nós que temos uma profissão, nós que temos um emprego, né? Então, essas orientações cabem muito bem para essas pessoas, para nós enquanto empregados. Bom, vamos lá. Tito capítulo 2, a partir do verso 9, diz o seguinte: quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor. Obedientes ao seu Senhor, no caso aqui, ser o dono dele, né? Eu, como escravo, eu tenho que ser obediente ao meu Senhor, ao meu dono, né? E mais ainda, diz o texto que sejam em tudo obedientes, não só naquelas partes que eu acho que eu devo ser obediente. Diz o texto que é em todas as coisas. Obviamente, nós estamos falando aqui que não é, por exemplo, se é algo que vai contra a palavra de Deus, isso obviamente não deve ser obedecido. Mas tirando esta exceção de ordens
que vão contra a palavra de Deus, o resto é: em tudo obedecei ao seu Senhor. Imagine você numa condição de servo, imagine você numa condição de escravo, se colocando naquela época. É fácil? Você sendo um escravo, você sendo uma escrava, é fácil? Coloque você nessa situação. Eu diria que não é fácil. Não é fácil. Eu li num texto uma história que dizia que um fazendeiro, ele estava contratando um empregado, né? Talvez vocês já tenham lido num daqueles daqueles cadernos lá que tem de estudos, e diz o seguinte: ele estava contratando um empregado e fazendo os testes lá, ele pedia para que o candidato a empregado, né, pegasse uma pilha de pedras e jogasse para o outro lado da cerca. Vai ele lá. Fez a primeira vez. Terminei. Olha, agora, aquela pilha que você jogou do outro lado da cerca, joga para o outro lado agora. Para o primeiro local que estava. Puxa vida. Eu joguei, agora ele quer que volte para trás. Tá bom. Vai lá. Ele gastando energia, tempo, suor, e jogando pedra por pedra sobre a cerca no ponto que estava lá. Acabei. Olha, agora eu quero que você jogue de novo, do outro lado da cerca. Poxa vida, você não sabe o que você quer? O que você quer, afinal? Não estou entendendo. Joguei uma vez, você falou para fazer isso, eu fiz. Você pediu para voltar, eu voltei. Agora você quer que faça de novo? Puxa vida, mas o que está acontecendo? Esse fazendeiro não sabe o que quer da vida. Decide. Né? E veio um, veio dois, veio três, passaram vários candidatos. E o último candidato, sem questionar, fez pela terceira vez, pela quarta vez. O que ele falou? Você está me contratando. É sua vontade que eu vou fazer. Eu, como empregado, se você quer que eu coloque para lá, depois para cá, depois para lá, depois para cá, você quer que eu faça isso, eu vou fazer isso. É você que está me pagando. São os seus bens, é o seu dinheiro. É você que está me pagando. E quantas vezes o empregado, ele começa a questionar as instruções, as ordens do patrão, né? Ou seja, é um parêntese para a gente entender. Não é fácil falar, vocês têm que obedecer em tudo. É difícil. Todos que somos empregados já tivemos que, em outras palavras, né, engolir sapos. Sim, né? Mas veja como que nós temos que lidar com essas situações, né? Todos devem ser obedientes ao seu Senhor em tudo, né? Obediente em todas as coisas. E aí, continuando a leitura, né? Sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação. O você obedecer, o que vai acontecer? O Senhor, no caso aqui, Ele vai olhar você com outros olhos. Não sejam respondões. O que aqueles candidatos a empregados estavam fazendo?
que você quer? Decide. É aqui ou é aqui? Né? Não sejam respondões no sentido de você ficar questionando instruções. Obviamente, isso não quer dizer que a gente, poxa vida, mas será que a gente poderia, se a gente fizer assim, sugerir, né? Mas obedecer, nós temos que obedecer, se é a coisa mais prática. Eu vejo isso mais prático nos tempos de hoje, né? Estamos colocando no tempo de hoje. Senhor, se a gente fizer assim, o que você acha? Mas não tem problema, se quer que faça assim, eu vou fazer. Mas a gente iria ganhar tempo, tudo bem, né? Mas o ponto é a forma como a gente vai lidar com as ordens, com as instruções do Senhor, do empregador, do patrão. Vai fazer a diferença. Ficar reclamando das ordens do Senhor, ou do patrão, ou do superior. Não está em nós estarmos na condição de empregador, mas estamos na condição de empregado. E aí, gostaria que a gente levasse o nosso pensamento, a nossa meditação, em duas situações que Jesus, apesar de ser um contexto diferente, mas dá para a gente aplicar aqui. Quando lá em Mateus capítulo 22, os judeus vieram questionar sobre: é lícito nós pagarmos impostos, tributos ao Império Romano? O Império Romano era o império que estava dominando, subjugando os judeus. E aí, é lícito, é correto nós pagarmos imposto a esse império opressor, a esse império que nos domina, que nos massacra, que impõe restrições, um monte de coisas? É lícito? O que Jesus respondeu? Olha, tem uma moeda aqui. De quem que é o rosto, a face que está aqui? César. Ou seja, nós utilizamos dos recursos, do dinheiro do Império Romano. Nós usufruímos disso. Então, é justo. Mas o que fizeram os judeus no sentido de querer pegar Jesus? Vamos usar essa artimanha. Mas isso daqui é coisa do Império Romano que nos oprime, que massacra a gente. Mas espera um pouquinho, você usufrui de tudo isso daí. Então, é justo. Uma outra situação que Jesus falou, né? E aí, você indo lá para Mateus capítulo 20, versos 8 a 15, sobre o texto que foi lido, sobre um senhor de uma vinha estar contratando empregados para trabalharem na sua vinha, né? E aí, ele saiu para contratar trabalhadores, às 6 horas arregimentou um grupo de trabalhadores a 1 denário. Aí depois o texto diz que às 9 horas saiu e arregimentou outro tanto. Depois, meio-dia, mais outro tanto. Até chegar 3 horas da tarde, arregimentou um outro tanto também. Né? Aí, encerrou o dia de trabalho. E aí o texto diz: olha, deixa eu pagar o salário dos trabalhadores, tá? E aí, chama os que chegaram por último. Aqui o pagamento para vocês. 1 denário. Aí, chegou o que chegou antes dele, tipo meio-dia. Tá aqui, 1 denário. Que chegou 9 horas, 1 denário. Aquele que começou. Aí chegou o grupo de quem começou na primeira hora. Agora estamos bem na fita, né? Estamos bem na fita. Se esse pessoal que trabalhou começou às 3 horas, começou meio-dia, começou às 9 horas, receberam 1 denário, nós começamos desde cedo, desde a primeira hora, estamos bem na fita, né?
Vamos ganhar mais de 1 denário, né? 1 denário. Como assim? Como assim? 1 denário? Esse pessoal que chegou 3 horas da tarde recebeu 1 denário, e nós que estamos desde a manhã pegando todo esse sol escaldante, você vai pagar a mesma coisa? Obviamente o contexto é diferente, mas trazendo a situação de questionar o dono da vinha, colocando nesse contexto aqui. O que o dono da vinha tinha combinado contigo? Não era 1 denário o seu salário? Aqui 1 denário. Por que você acha que mereceria mais? Não foi o nosso combinado? Está aqui o nosso combinado. 1 denário. E quantas vezes os servos, os trabalhadores, nós colocamos na nossa mente e pensamos como aqueles trabalhadores que foram arregimentados às 6 horas da manhã. Ô patrão, você está sendo injusto. Você está colocando 2 pesos e 2 medidas. Mas espera um pouquinho, não foi o combinado nosso? Nem mais, nem menos. Né? Então, ficar questionando, reclamando sobre decisões é algo que nós, como cristãos, nós devemos tomar o cuidado e ficar se policiando. Continuando o trecho, versículo 10. Não furtem, pelo contrário, deem provas de toda fidelidade. Opa, peraí, será que estava acontecendo isso então? Será que tinha alguns escravos, alguns servos que estavam surrupiando as coisas? Para estar escrito aqui, devia estar acontecendo. E não só coisas físicas, mas também o tempo, né? E hoje, infelizmente, hoje a gente tem muito dessa questão. Nós somos contratados para trabalhar 8 horas por dia, mais ou menos, né? Em média. Quantas horas nós trabalhamos? Não precisa responder, responda para você mesmo. Quantas horas nós trabalhamos? Porque hoje tem um danadinho aqui desse aparelho aqui que a gente fica. Ele tocou, a gente fica olhando. Tocou, a gente quer saber o que está acontecendo. Tocou, a gente quer saber qual que é a providência. E aí vai consumindo tempo, tempo e tempo. Não que a gente não tenha, é uma ferramenta de trabalho hoje. Mas, se for bem empregado, se for mal empregado, ele nos domina. Né? E aí, o que nós estamos fazendo? Né? Roubando tempo. Furtando o tempo. Um exemplo, tá, gente? Mas, pensa, né? E aí? Dar provas de toda fidelidade. Sabe aquela história? Enquanto o senhor está ali, eu vou trabalhar, vou me esforçar. Deu as costas. Igual hoje, nós como empregados, somos assim? O superior virou as costas, a gente... Fidelidade, confiança. É isso que o cristão, ele deve demonstrar para com o seu senhor, para com o seu patrão, para com o seu superior hierárquico. E tudo isso está aqui por quê? Qual que é o objetivo de todas essas atitudes que Tito está falando? Para quê?
está registrado por Paulo para Tito, para que isso? Por que a classe de idosos deve agir de tal forma, proceder de tal forma? Por que as idosas têm que proceder de tal forma? Por que os jovens têm que proceder de tal forma? Por que os servos, os empregados têm que proceder de tal forma? Atitudes para ornamentar a doutrina de Deus. Diz lá, não furtem, pelo contrário, deem provas de toda fidelidade. E aí, a fim de ornarem em todas as coisas, não em algumas coisas, em todas as coisas, a doutrina de Deus nosso Senhor. Porque nós, como empregados, nós temos que agir, proceder desta forma, para enfeitar a palavra, a doutrina de Deus. Eu diria que não existe nada pior do que você ouvir a seguinte frase: olha, depois diz que é cristão? O que está por trás dessa frase? E depois diz que é cristão? Ou seja, a vida pregressa até essa frase não condiz com a doutrina de Cristo. Pode ensinar, pode falar, mas não vive. E aí, se é para ser cristão, não quero ser cristão desse jeito. Ainda diz que é cristão, né? Olha a carga que está por trás dessa frase. E aí, o que está sendo feito? Está embelezando a palavra de Deus, a doutrina de Deus, ou o contrário? Para finalizar, todos nós eu comecei falando que nós não temos servos hoje, né? Escravos, mas eu diria que nós somos todos servos hoje. Eu e você, todos nós somos servos do Deus Altíssimo. Lá nos Salmos que foi lido, se você reparar, como que ele começa? Ele começa falando justamente sobre cada um de nós na condição de servos do Senhor. Então, quem sou eu? Quem é você? Quem somos nós para falarmos e questionarmos o nosso Senhor? Que Deus nos abençoe, que eu e você, cada um de nós, entendamos perfeitamente que nós somos servos do Deus Altíssimo. E estamos aqui para enfeitar, para embelezar a doutrina de Deus, para que ninguém possa falar de nós. E ainda diz que é um cristão, muito pelo contrário, né? Eis aí um verdadeiro cristão. Que Deus nos abençoe e nos dê condições plenas para sermos servos do Deus Altíssimo, para assim embelezar a vida cristã, a doutrina de Deus. Amém? Aleluia, aleluia.